Olá, tá tudo bem com você? Eu espero que esteja. Você já reparou que existem pessoas que parecem começar o dia sabendo exatamente o que precisam fazer? Elas acordam e simplesmente vão fazer. Parece até que tá tudo programado. Enquanto outras acordam e antes mesmo de o dia começar direito, aí é que elas vão tentar descobrir o que fazer e por onde começar. Elas praticamente gastam a energia da manhã decidindo o que fazer ou então por onde começar, em vez de fazendo. E decidir, gente, cansa muito mais do que agir. Decidir cansa muito mais do que agir. É curioso, duas pessoas elas podem acordar praticamente no mesmo horário, enfrentar problemas parecidos. E quando chega a noite, uma sente que avançou, a outra sente que passou o dia inteiro correndo, mas não saiu do lugar. Durante muito tempo eu pensei que isso tivesse a ver com inteligência. Depois eu pensei, sei lá, tem a ver com disciplina, né? Em outro momento pensei que talvez fosse sorte, oportunidade, condição financeira, sei lá. Mas com o tempo eu fui percebendo uma coisa que considero muito mais importante. A diferença, muitas vezes, começa antes mesmo de o dia começar. Começa na noite anterior. Existe um erro que muita gente comete todos os dias sem perceber. A pessoa vai dormir sem saber exatamente o que pretende fazer no dia seguinte. E só depois que acorda é que ela vai decidir. Será que eu faço isso hoje? Será que começo aquele projeto hoje? Será que vou à academia? Será que resolvo aquilo ou deixo para depois? Será que eu começo amanhã? E aí acontece uma coisa interessante. Antes mesmo de tomar o café da manhã, a nossa mente, ela já entrou numa espécie de reunião com ela mesma. Ela está em reunião com a mente dela, decidindo o que ela ainda vai fazer, ao invés de já estar fazendo. Eu te faço uma pergunta muito simples. Quando começa de verdade o nosso dia? Será que começa quando abrimos os olhos? Ou será que uma parte importante do nosso dia começa muito antes disso? Porque se você observar com atenção, vai perceber que muita gente acorda não para fazer, mas para decidir ainda o que vai executar. Essa diferença parece pequena, mas não é. Ao longo do dia, nós tomamos centenas de pequenas decisões. Por exemplo, tomamos decisão sobre o que vamos fazer primeiro, o que podemos deixar para depois, o que vamos responder agora, ou até o que vamos ignorar. Quando começar, quando parar, se vale a pena fazer aquilo agora ou amanhã, né? É verdade. Vou te explicar uma coisa. Existe um conceito estudado na psicologia e também na neurociência chamado fadiga da decisão. A ideia, de maneira bem simples, deixa eu te explicar. A ideia bem simples é que decisões sucessivas podem aumentar o esforço mental e tornar mais difícil manter autocontrole e qualidade das nossas escolhas. Não significa que o cérebro tenha uma bateria que simplesmente vai descarregando, como, digamos, de um celular.
A coisa ela é mais complexa do que isso. Mas existe sim um custo mental em ficar o tempo inteiro escolhendo, avaliando, reconsiderando e negociando consigo mesmo o que você vai fazer, né? Agora pensa comigo, pensa comigo. Se você começa o dia justamente naquele horário que você devia estar usando sua energia, sua atenção, né? Para fazer aquilo que é importante, você fica gastando sua energia decidindo ainda o que vai fazer, por onde começar. O que sobra então de energia para aquilo que realmente importa? Né? Se uma boa parte dessa energia a gente gasta decidindo. É aqui que muita gente confunde disciplina com força de vontade. A pessoa olha para alguém disciplinado e pensa, essa pessoa deve acordar motivada. Nem sempre, nem sempre. Na verdade, deixa eu te falar, muitas vezes o que acontece é justamente o contrário. A pessoa disciplinada, ela não acorda motivada, mas em contrapartida, ela não depende de estar motivada. Ela cria condições para decidir menos. Por quê? Porque ela já decidiu antes. Ela sabe o que precisa fazer. E principalmente, ela já decidiu na noite anterior, ontem, que ela vai fazer. Ela já decidiu antes de ir dormir. Parece uma coisa pequena, mas pode mudar completamente a maneira como você se relaciona com a própria mente. Porque existe uma característica muito interessante na nossa mente. Deixa eu te contar. Ela adora negociar. Né? Principalmente quando aparece alguma coisa desconfortável para a gente fazer. Você acorda e pensa, hoje eu começo. Aí vem a mente e diz pra gente, começa depois do café. E aí, depois do café, ela diz, agora não, daqui a pouco. Aí vem outro argumento da mente. Você dormiu mal, você trabalhou muito ontem, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo, você merece descansar. Na segunda-feira, você começa de verdade, segunda-feira. Me diz se tu já não passou por isso. Fala. E o mais curioso é que a mente, ela é muito inteligente, ela é muito boa. Ela apresenta argumentos que parecem perfeitamente razoáveis. E são razoáveis. O pior é isso. O problema é quando toda justificativa vira uma autorização para adiar aquilo que você sabe que você tem que fazer. É aí que o planejamento da noite anterior pode fazer uma diferença enorme, porque você reduz o espaço para negociação. Você vai dormir sabendo qual é a primeira coisa que precisa fazer no dia seguinte, depois a segunda, depois a terceira. Não precisa acordar ainda pensando no que eu vou fazer. Você só precisa saber qual é o próximo passo. E isso, acredita em mim, gente, isso é poderoso. Porque a procrastinação nem sempre nasce da preguiça. Muitas vezes ela aparece quando existe excesso de coisas na cabeça da gente e pouca clareza por onde começar. Acredita em mim. Imagine alguém que alguém olha para você e diz o seguinte: constrói uma casa. Você provavelmente você vai pensar, tá, mas por onde eu começo? Cadê o terreno? E o projeto? Já tem o projeto? E material? Eu vou contratar primeiro o pedreiro, a fundação, sei lá, é coisa demais. Agora, imagina alguém dizendo para você, fulano, pega esse tijolo aqui e coloca ali, senta ele ali. Percebe a diferença? A casa,
o objetivo continua sendo o mesmo. Mas a sua mente, ela não precisa resolver, naquele momento, a questão da casa, como construir a casa como um todo. Só precisa lidar, naquele momento, com o primeiro tijolo. É isso que um bom planejamento faz. Ele não elimina o tamanho da montanha. Ele mostra onde colocar o próximo pé. E talvez seja por isso que aquela conhecida ideia atribuída a Lao Tzu de que uma longa jornada começa com o primeiro passo continue fazendo tanto sentido. Porque existe algo antes do primeiro passo. Existe a decisão, a nossa decisão de caminhar. Existe a clareza sobre a direção que nós vamos seguir. E existe uma coisa ainda mais importante, a disposição de continuar caminhando depois que a motivação passar. Porque ela vai passar. Motivação não dura. Mas quero acrescentar uma coisa que para mim é ainda mais interessante. Nós costumamos pensar que organizar o dia serve apenas para uma coisa. E que coisa é essa? É produzir mais, para trabalhar mais, para cumprir mais tarefas, para ganhar mais dinheiro, para alcançar mais objetivos. Será que é para isso? Bom, pode servir para tudo isso. Eu não acho que essa seja a principal razão para planejar o dia na noite anterior. Para mim, a organização serve também para produzir paz. Porque existe uma ansiedade que nasce simplesmente da falta de direção. Você provavelmente já passou por isso. Aquele dia em que você fez um monte de coisas, passou o dia inteiro ocupado, respondeu um monte de mensagem, resolveu um monte de problema, apagou incêndios, aqueles problemas que surgem de última hora, correu de um lado para o outro e quando chegou a noite, teve aquela sensação estranha. Égua, eu fiz tanta coisa, mas não fiz o que realmente precisava fazer. Isso é muito comum. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar caminhando na direção certa. Você pode passar o dia inteiro se movimentando e ainda assim não sair do lugar. E talvez uma das perguntas mais importantes que você possa fazer antes de dormir seja: o que realmente importa para mim fazer amanhã? Não 10 coisas, não 20 coisas. Não uma lista interminável para você até se sentir culpado depois por não haver cumprido. Apenas, gente, uma ou duas coisas que, se forem feitas, farão você olhar para o final do dia e dizer: hoje eu avancei. E existe uma consequência interessante quando você começa a fazer isso. Você começa a perceber que planejamento não é apenas uma ferramenta de produtividade. É uma forma de educar a sua própria mente. Você está dizendo para si mesmo: eu sei o que é importante para mim. Eu sei o que precisa ser feito. E amanhã eu não vou precisar negociar isso comigo mesmo outra vez. Talvez essa seja a verdadeira transformação. Não é simplesmente acordar mais cedo, não é ter uma agenda bonita, não é preencher o dia inteiro de tarefas, é desenvolver uma relação diferente com a própria palavra, com a sua própria palavra. Você decide, você cumpre. E cada vez que faz isso, começa a construir dentro de si uma coisa que dinheiro nenhum consegue comprar.
Sabe o que é? Confiança em você mesmo. E é justamente aí que o planejamento do dia seguinte deixa de ser apenas uma organização e começa a se transformar em força mental. Porque, no fundo, talvez a pergunta não seja como eu consigo fazer mais amanhã, como eu consigo ser mais produtivo amanhã. Talvez a pergunta seja como eu posso acordar amanhã já sabendo quem eu decidi ser hoje à noite. Eu já decidi de forma antecipada. Eu elimino qualquer possibilidade da mente negociar comigo ali de última hora. Então deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira batalha acontece antes do dia começar. Tem uma pergunta que sinceramente mudou o jeito como eu enxergo disciplina. E olha, é bem provável que essa pergunta mexa com você também. A pergunta é essa aqui. Quem é que manda na sua vida? Hein? Quem é que realmente manda na sua vida? Parece bobagem, né? Desculpa o meu sorriso. É uma pergunta com a resposta meio óbvia, né? Mas quanto mais eu penso nela, mais eu percebo que ela é bem mais complicada do que parece à primeira vista. Porque a resposta automática de quase todo mundo é: ué, sou eu, óbvio, sou eu que mando na minha vida. Será mesmo? Desculpa, eu não consigo resistir. Será que é você mesmo que manda na sua vida? Pensa comigo um instante, calma, pensa comigo um instante. O despertador toca de manhã. Quem é que aperta o soneca? É você mesmo decidindo aquilo. Você está consciente, não, eu estou apertando porque eu quero apertar? Ou é uma parte sua que só quer mais 5 minutinhos de cochilo, de cobertor? Chega a hora de estudar, de trabalhar numa coisa importante, e o celular meio que aparece ali na sua mão. Foi você que escolheu? Foi você realmente que escolheu pegar ele? Ou foi um impulso bem automático, atrás de uma recompensa fácil, de uma rápida dose de dopamina? E aquela promessa: vou começar a caminhar, vou meditar, vou ler mais, vou guardar dinheiro, que dura, sei lá, quanto tempo, 4, 5 dias, 1 hora, e depois murcha. Você nem pensa, nem lembra mais daquilo. Quem tomou essa decisão de desistir? Foi você mesmo? Ou foi só um hábito antigo que é mais forte do que a sua nova vontade, né? O Zen tem um jeito de nos lembrar de uma coisa que a gente esquece com uma facilidade impressionante. A gente acha que é dono da própria mente. Só que na prática, na maior parte do tempo, é ela, a nossa mente, que está no volante. Deixa eu te mostrar uma imagem que eu gosto bastante. É uma situação, né? Imagina um cavaleiro em cima de um cavalo enorme, forte pra caramba. Se esse cavaleiro segurar bem as rédeas, aquele cavalo vira o maior aliado dele. Leva ele para onde ele quiser. Leva ele para um lugar onde ele jamais conseguiria chegar a pé, sozinho. Leva para lugares distantes.
Agora, se o cavalo assume o controle, o cavaleiro para de escolher para onde vai. Ele só fica à mercê do próprio cavalo, tentando desesperadamente apenas não cair. A nossa mente é exatamente assim. Uma ferramenta extraordinária, gente. Só que quando ninguém treina ela, quando você não treina ela, é ela que passa a dirigir a sua vida inteira, à sua revelia. E sabe qual é a pegadinha? Ela sempre escolhe o caminho mais fácil. Faz sentido? Ela não escolhe o caminho mais importante, o mais produtivo. Ela escolhe o caminho mais fácil. Aliás, durante milhares de anos, economizar energia foi literalmente uma questão de sobrevivência para a nossa espécie. O cérebro aprendeu isso muito bem. Bem demais, eu diria. O problema é que hoje, essa programação antiga, ela trabalha contra a gente. Ela fica cochichando coisas do tipo, descansa mais 5 minutos, depois você resolve isso. Segunda-feira eu começo, hoje não faz tanta diferença começar. E assim por diante. E pegando cada uma dessas frases separadamente, isoladas, nenhuma parece grave. O problema é que a vida não é feita de grandes decisões. Ela é feita de decisões pequenas, mas que repetidas, quando a gente toma essas pequenas decisões de maneiras repetidas, centenas, milhares de vezes, elas é que nem uma gota d'água caindo em cima de uma pedra. Uma gota sozinha não faz nada. Agora, milhares dessas gotinhas, ao longo do tempo, elas moldam a pedra inteira. São essas escolhas silenciosas que vão moldando quem a gente vira. Não é verdade? É por isso, aliás, que eu gosto tanto de planejar o meu dia seguinte antes de dormir. E olha, não é porque isso vai te fazer produzir mais necessariamente. É porque isso muda quem está segurando as rédeas. Quando você escreve na noite anterior qual vai ser sua primeira tarefa do dia seguinte, você está dizendo uma coisa bem importante para si mesmo. Quem decide a direção da minha vida não vai ser mais a minha motivação, o meu humor, de como eu amanhecer amanhã, da manhã seguinte. Vai ser a consciência que eu tenho hoje, agora, nesse momento que eu estou mais lúcido. Percebe a diferença? Você para de viver na mão das emoções de momento e passa a viver guiado por um propósito. Tem uma frase de Vivekananda que eu gosto muito. Ele dizia que a mente é uma ótima serva, mas uma péssima senhora. Isso resume sozinho um dos maiores conflitos da vida moderna. Sabe qual é? Porque hoje a gente tem acesso a praticamente tudo. Conhecimento, cursos, livros, ferramentas, tecnologia. O que você imaginar. E mesmo assim, cada vez mais tem gente dizendo a mesma frase. Eu sei o que eu preciso fazer, só que eu simplesmente não consigo fazer. E isso mostra uma coisa: o problema nunca foi falta de informação. O problema sempre foi o domínio sobre a própria mente. A gente vive numa era de excesso de conhecimento e escassez de autocontrole, de autodomínio. E isso devia nos fazer parar para pensar bastante, honestamente. Por que talvez você não precise de mais um livro, de mais um curso, de mais uma técnica nova? Talvez você só precise fortalecer uma coisa: a capacidade de obedecer às suas próprias decisões. Simples assim. Essa
é uma habilidade rara e, ao mesmo tempo, é uma das mais valiosas que você pode desenvolver na sua vida. Faz sentido? Está fazendo sentido para você até agora tudo que eu estou te falando? Vamos lá. Tem um exemplo que eu gosto bastante e que serve para exemplificar o que eu estou falando. Imagina um arqueiro. Antes de soltar a flecha, ele fica parado, respira, observa, ajusta a postura do corpo, confere o alvo com calma. Só depois de tudo isso, ele atira. E, no entanto, ninguém olha para esse momento de silêncio e pensa: nossa, ele não está fazendo nada. Muito pelo contrário, é justamente ali que tudo está acontecendo de verdade. O disparo, na real, começa bem antes da flecha sair do arco. Com a nossa vida é a mesma coisa. Amanhã é só uma flecha. O disparo de verdade aconteceu na noite anterior, quando você decidiu, organizou, escolheu a direção, escolheu tudo o que você ia fazer no dia seguinte. Um outro exemplo pode ser um motorista de aplicativo que sai de casa às 6 da manhã sem saber ainda que tipo de corrida ele vai priorizar, se corrida curta, corrida longa, se ele vai trabalhar de manhã ou se vai trabalhar à tarde, vai trabalhar à noite. Ele roda o dia inteiro, cansa igual, né? Gasta a mesma gasolina, mas quem decidiu isso na noite anterior, chega em casa, eu acredito, e isso acontece praticamente com o dobro do resultado, porque ele planejou, ele decidiu antes. E o que é melhor, com metade do cansaço mental que o outro que não programou nada chega. É por isso que tanta gente vive correndo o dia inteiro e ainda assim sente que não sai do lugar. Ela corre, mas nunca parou para mirar exatamente ela está correndo atrás do quê? E uma flecha lançada sem direção pode até voar bem longe, só que dificilmente ela vai acertar o alvo, porque você nem sabe qual é o alvo, você não mirou em alvo nenhum. O Osho tinha uma frase sobre isso também. Ele dizia que uma mente desorganizada desperdiça uma quantidade absurda de energia. E, sinceramente, quanto mais eu observo as pessoas ao meu redor, mais eu concordo com isso. E olha, não é porque elas são incapazes, tá? Não estou falando isso. Muito pelo contrário, a maioria é muito inteligente, trabalhadora, cheia de boa intenção. O problema é que elas vivem com umas 20 abas abertas dentro da própria cabeça, o tempo inteiro. A conta que precisa pagar, a mensagem que esqueceu de responder, o perrengue lá no trabalho, uma discussão que ela teve, a preocupação com os filhos, a lista do supermercado, que ela, quando sair do trabalho, ela ainda tem que passar lá, a reunião do dia seguinte, a academia que ela terminou não indo, o imposto que ela está devendo, que ela não declarou no imposto de renda, agora que ela lembrou, a consulta médica marcada, o carro que está fazendo, o carro começou a fazer um barulhinho estranho. Tudo isso ao mesmo tempo na nossa cabeça, o que você imagina que vai acontecer? É tipo tentar assistir 10 filmes diferentes na mesma tela, ligados juntos ali, passando juntos ao mesmo tempo. Nenhum vai fazer sentido. E o resultado, inevitavelmente, é esse cansaço mental que a gente sente sem nem saber de onde veio. E é exatamente por isso que escrever o plano
Olha só que legal. Escrever o plano do dia seguinte antes de dormir tem um efeito tão poderoso. Você está literalmente dizendo para o seu cérebro: pode descansar, eu já sei o que precisa ser feito amanhã. Não precisa ficar repassando essa lista a noite inteira. Você fecha os ciclos e uma mente que fecha ciclo descansa melhor. Uma mente que descansa melhor acorda mais clara. E uma mente clara, ela toma decisões melhores. Percebe como tudo isso está conectado? No fundo, a gente nem está falando sobre agenda, sobre lista de tarefa. A gente está falando sobre liberdade. Porque liberdade não é fazer o que dá vontade a cada momento. Isso, no fim das contas, é só impulso. Liberdade de verdade é conseguir fazer aquilo que você mesmo decidiu que era o melhor para a sua vida, mesmo nos dias em que a vontade simplesmente não aparece. Essa é uma definição de liberdade que quase ninguém te ensina por aí, né? E para mim, isso é uma das maiores expressões da força mental. Não é gritar mais alto, não é parecer invencível o tempo todo, não é nunca sentir medo. Todo mundo sente. É conseguir manter a direção, mesmo quando a emoção está empurrando você para o lado errado. E é bem aqui que entra um ensinamento do Zen, que sinceramente pode mudar o jeito como você encara cada amanhecer da sua vida. Mas para chegar nesse ensinamento, primeiro a gente precisa responder uma pergunta que incomoda um pouquinho. Você está organizando o seu dia ou só reagindo ao mundo lá fora? Parece simples, mas a resposta talvez explique por que tanta gente vive ocupada, corre atrás o ano inteiro e mesmo assim sente que nunca está construindo de fato a vida que queria para si. O dia começa na noite anterior e a vida começa na mente. Tem um ensinamento bem antigo do Zen que, sinceramente, nunca deixa de me fazer pensar. Ele diz que a maior parte do sofrimento humano não nasce da realidade em si, nasce da forma como a gente se relaciona com essa realidade. Pensa nisso por uns segundos. De verdade, duas pessoas podem passar pelo exato mesmo desafio, o mesmo trabalho cansativo, o mesmo trânsito enlouquecedor, a mesma dificuldade para fechar a conta no fim do mês, a mesma rotina dia após dia, e ainda assim, cada uma reage de um jeito completamente diferente. Já viu isso? Até com você em relação a outra pessoa, né? Vocês duas, diante de uma mesma situação, ela tem um comportamento, você tem outro, né? Uma perde a esperança, a outra encontra um caminho, mesmo no meio da mesma bagunça. O que mudou aí então? Foi o mundo lá fora? Não. Foi a mente, foi a nossa mente. E é exatamente por isso que aqui no canal Determinado eu insisto tanto nesse tema de força mental. Porque durante muito tempo venderam para a gente uma ideia meio incompleta de sucesso. Disseram que tudo dependia de dinheiro, de oportunidade certa, de contato bom, de sorte. É claro que essas coisas têm valor. Seria ingenuidade da minha parte negar isso. Mas eu te pergunto,
O que acontece quando a oportunidade finalmente bate na porta e a sua mente não está preparada para segurar ela? Eu te digo, quantas pessoas já conquistaram coisas importantes na vida e um tempo depois perderam tudo? Quantas começam um projeto cheias de vontade, de motivação, de ânimo e largam ele poucas semanas depois? Quantas pessoas fazem aquela lista de metas grandiosas todo 1º de janeiro e já esqueceram tudo antes do carnaval sequer chegar? Nem fala em carnaval, hein, gente? É bom a gente nem falar em carnaval. Não é verdade? O problema quase nunca é falta de capacidade. Na maioria das vezes, o problema é a dificuldade de continuar firme quando o entusiasmo inicial já foi embora. Porque ele vai, né? Todo entusiasmo vai embora. Toda motivação vai embora quando a gente menos espera. O entusiasmo, ele é apenas uma emoção. E emoção, a gente sabe, é passageira. Disciplina não é assim. Disciplina continua ali, presente, mesmo quando a empolgação já foi embora faz tempo. E é bem nesse ponto, aliás, que muita gente se confunde. Acham que disciplina é fazer o que precisa ser feito sem sentir esforço nenhum. Não é isso. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, apesar do esforço, apesar do desconforto. É justamente aí que a força mental começa a aparecer de verdade. Ela não aparece quando está tudo dando certo, quando o vento está a favor. Ela aparece quando ninguém está olhando, quando não tem ninguém batendo palma, nos aplaudindo. Não tem recompensa imediata nenhuma. Só existe uma decisão tomada em silêncio. Eu disse que faria, então eu vou fazer. Que bom, né, gente? É um sonho, né? Esse tipo de comportamento, de atitude. Eu também estou na minha luta, gente, na minha luta diária, em relação a tudo isso que eu falo. Talvez você esteja pensando aí, tudo isso por causa de uma lista de tarefa? A minha resposta é não. Tudo isso é por causa do tipo de pessoa que você está se tornando enquanto faz essa lista. Porque hábito nunca transforma só a agenda, ela transforma a nossa identidade. Toda noite em que você senta, nem que seja por 5 minutinhos, e decide conscientemente como vai viver o seu dia seguinte, você está falando uma coisa importante para você mesmo. Eu não vou acordar esperando motivação simplesmente aparecer do nada. Eu escolho a direção antes mesmo de dar o primeiro passo. Percebe a diferença? Você para de ser passageiro e volta a ocupar o lugar de motorista. E isso muda tudo, pode acreditar. Porque uma vida extraordinária não se constrói em momentos extraordinários. Ela se constrói em decisões pequenininhas, repetidas, com uma consistência extraordinária. Isso sim. Tem uma frase atribuída a Lao Tzu que eu gosto bastante. Governar os outros exige força. Governar a si mesmo exige verdadeira sabedoria. Toda vez que penso nessa frase, eu lembro de como a gente gasta tempo demais tentando controlar o mundo lá fora. Queremos controlar a economia, o trânsito, as pessoas ao redor, as notícias, as redes sociais, a opinião dos outros sobre a gente,
o comportamento da própria família. Não é verdade? Só que tem um detalhe importante aí. Nada disso está completamente nas nossas mãos. O que a gente de fato consegue governar é a nossa atenção, as nossas escolhas, a forma como respondemos à realidade que temos em cada momento. E isso começa em coisas que parecem pequenas, tipo escolher antes de dormir aquilo que vai merecer sua melhor energia quando o sol nascer de novo. Talvez essa seja uma das maiores ilusões da vida moderna. A gente espera grandes transformações, mas desdenha dos pequenos rituais que são justamente o que torna essas transformações possíveis. Queremos colher fruto de uma árvore que a gente nunca teve paciência de plantar, muito menos de regar. Um mestre indiano chamado Sadhguru costuma dizer uma coisa que eu acho profunda, que a qualidade da nossa vida depende da qualidade de como a gente administra o nosso mundo interior. Parece simples essa ideia, mas carrega uma profundidade enorme, porque se o nosso mundo interior, o nosso mundo interno, se ele está bagunçado, é muito difícil construir ordem lá fora. Uma mente ansiosa produz decisão ansiosa. Uma mente dispersa produz um dia disperso. Uma mente sem direção produz uma vida sem direção nenhuma. Por outro lado, uma mente treinada consegue enxergar caminho onde antes só existia obstáculo. Ela para de perguntar, será que eu consigo? E passa a perguntar, qual é o próximo passo? Legal, né? Percebe a diferença entre essas duas perguntas? A primeira alimenta a dúvida. A segunda coloca você em movimento. E muitas vezes o movimento vale mais do que a certeza. Porque ninguém encontra clareza parado. A clareza costuma aparecer enquanto a gente caminha, não antes. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Dessa forma. Mas o momento em que você fecha o caderno, depois de planejar o dia seguinte, é muito mais importante do que parece. Naquele instante ali, você está fazendo um compromisso silencioso com a pessoa que você vai ser amanhã. Você está cuidando do seu eu do futuro. Está dizendo para ele, quando você acordar, não vai precisar enfrentar o caos sozinho. Eu já preparei o caminho para você. Existe um gesto de respeito consigo mesmo dentro desse hábito simples. E eu acredito sinceramente que é desse tipo de respeito que nasce a autoestima de verdade. Não aquela baseada em elogio, nem em curtida, em like, nem também baseado só no resultado. A autoestima de verdade nasce quando você começa a confiar em você mesmo, quando promete e cumpre, quando decide e executa, quando tropeça no meio do caminho, mas volta para ele. É assim que nas pequenas vitórias silenciosas, que a confiança em si mesmo vai sendo construída, não nos grandes eventos. Então, gente, hoje à noite, antes de dormir, faz uma experiência. Não pega o celular, não fica rolando vídeo até bater o sono. Pega uma folha de papel. Você ainda lembra o que é uma folha de papel?
ou um caderno. Isso mesmo, pega uma folha de papel ou um caderno, respira fundo e escreve três, só três coisas, as três tarefas mais importantes do seu amanhã, do seu dia seguinte. Não escreve 20, não escreve 10, não escreve 15, só três. Coloca a mais importante em primeiro lugar e faz um acordo com você mesmo. A primeira hora do seu dia não vai ser entregue ao acaso. A primeira hora do seu dia ela vai ser dedicada ao que realmente move sua vida para frente. Tenta isso durante uma semana. Não porque eu tô mandando você, mas porque tem verdade que a gente só compreende vivendo ela na prática. O Zen sempre lembra a gente disso. Conhecimento emprestado vale pouco. Sabedoria é aquilo que você vive de fato. Estamos chegando ao final do vídeo. Então presta atenção nessa reflexão. Talvez a pergunta mais importante não seja como eu posso ter dias mais produtivos. Talvez a pergunta seja quem está decidindo como os meus dias vão ser vividos. Porque no fim das contas, uma vida não se constrói em anos, nem em meses, nem em semanas. Uma vida se constrói em dias. E cada dia se constrói com decisões. Algumas tão pequenininhas, algumas tão pequenas, que até parecem insignificantes. Mas são justamente essas, repetidas ao longo do tempo, que determinam quem a gente se torna. Guarda essa frase com você. A noite não serve só para descansar o corpo. Ela serve para orientar a mente. E uma mente orientada acorda com propósito, caminha com disciplina e constrói uma vida que o acaso sozinho jamais conseguiria oferecer. A ideia de planejar a noite anterior deixa de ser uma técnica qualquer e vira uma filosofia de vida. É muita coisa, né, gente? Ao mesmo tempo, é pouca coisa. Eu quero terminar esse vídeo com você pensando o seguinte. Eu nunca imaginei que escrever 3 tarefas antes de dormir pudesse dizer tanto sobre quem está no comando da minha vida. Essa é uma sensação que eu quero deixar com você. Essa sensação de que eu estou no controle da minha vida. Agora só me faz mais um favor, te inscreve aqui nesse canal Determinado. Ele existe para te ajudar a desenvolver uma coisa que nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância consegue tirar de você. Uma mente forte, uma consciência desperta e a determinação de construir um dia de cada vez a vida que você realmente quer viver. Nos vemos no próximo vídeo.